Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, o nosso resumo macro da semana, essa semana última, pré-juízo final, pré-eleições, mas temos bastante para comentar sobre o mundo lá fora, tá? O internacional, que dá um sinal que não é claro ainda, mas muito bom para os ativos de risco globais, todos eles, tá? Inclusive os emergentes, tá? Que é o enfraquecimento do dólar. Vou mostrar também se a nossa bolsa ficou cara demais, pessoal, com esse rally pré-eleição, com esse trade Bolsonaro apertando as pesquisas, certo? Esse trade das estatais, tá? Será que ainda tem combustível para subir? Vou mostrar para vocês um indicador quantitativo, tá? E também vou falar do qualitativo, o que eu estou acreditando, tá? E vamos para o DXY, para a curva de juros americana, petróleo e também falar do nosso aqui, tá? Curva de juros, dólar e índice para vocês que recebem uns ponticos. Agora eu vou trazer aqui nesse vídeo o gráfico diário, tanto de dólar, mini dólar, dólar futuro e também do índice futuro. Então é aquele panorama semanal do que eu estou imaginando para nossa bolsa querida e também para a gringa, principalmente o S&P. Pessoal, vamos lá. Eu começo aqui com esse indicador com a fonte do scanner da bolsa. O link sempre eu deixo na descrição do YouTube. Vocês que estão no TC Station, vão para o YouTube lá no meu canal para pegar o link gratuito para vocês, o Market Breadth, termômetro de mercado. E aqui eu mostro para vocês que lá no fim da PEC dos benefícios, tá, em julho, finalzinho de julho, nós tivemos um rally muito forte da bolsa. E naquele momento, tá, o Market Breadth, para quem não conhece, não sabe o que é o Market Breadth, é o seguinte, pessoal, vou dar um zoom para vocês aqui, tá? Ele simboliza, é prático, mas às vezes vocês não o conhecem. Então a parte vermelha representa 80%, a parte verde representa 20%. As linhas coloridas, a linha azul representa a média de 20 períodos, a linha laranja a média de 50 períodos e a média vermelha, e a linha vermelha a média de 200 períodos. Elas são referentes a quê, pessoal? As empresas do Ibovespa, do índice Ibovespa, as ações lá que compõem o índice Ibovespa, tá certo? Então somente Ibovespa estamos falando aqui, tá? E o interessante é descobrir que essas médias se movimentam em relação às empresas que estão acima das médias de 20, acima das médias de 50, acima das médias de 200. Então vai para cima ou para baixo, de acordo com a quantidade de empresas que negociam acima de cada média mencionada, tá? 20, 50 e 200. E aí, Bruno, que tem um cenário caranguejo, lateral para o Ibovespa, desde de julho do ano passado, caracteriza que quando chegamos a pelo menos duas médias negociando 80%, ou seja, as ações de Bovespa, média de 20 e de 50, por exemplo, negociando acima dessas duas médias, é hora de vender. Assim como chegamos no verde, 20% ou menos das empresas negociando acima das médias, é hora de comprar. Percebam que nós estamos no meio do caminho pré-eleição. E aqui por quê? Está indo do quantitativo, o quantitativo está me dizendo, temos fôlego para subir. Estamos nos 50%, não chegamos nem perto dos 80%. Então tem fôlego para subir, porque apenas 50% das ações do Ibovespa estão negociando acima das médias de 200, as médias de 50 e as médias de 20, tá? Só que agora a gente vai para o qualitativo, já que o quantitativo dá ainda um fôlego bom para subir. O qualitativo é o seguinte, pessoal, quem é responsável, quem foram os responsáveis pelo Ibovespa estar a 120 mil pontos, querendo ir para o 122, 123? Temos 4 empresas, praticamente, tá? Petrobras, Banco do Brasil, Eletrobras e a gente pode pôr aí Sabesp, tá? Ou seja, empresas estatais. O trade é específico, pessoal. O trade é eleitoral, tá? Vocês podem ter percebido que assim como a nossa curva de juros subiu pós primeiro turno, as empresas de consumo e varejo, construção civil, educacionais, que estão no outro lado, né, no trade Lula, tá? Todas caíram. Então, é um momento específico em que o stock picking, você escolher a empresa específica, não para o curtíssimo, porque temos mais uma semana aí de rally eleitoral, tá? Então, para o curtíssimo, pessoal, eu acho que tem que ser um Ctrl-C, Ctrl-V da semana passada. Agora, para o curto e médio, ou seja, para o pós-eleição, aonde está o valor? No stock pick e, obviamente, aonde caiu, tá? Porque tem muitas empresas, no meu ponto de vista, por exemplo, que estão caindo e que não necessariamente vão se beneficiar com um candidato ou outro. Eu dei um exemplo na live com o Gui sobre a Edux, por exemplo. Tá? Então, há necessidade cada vez mais nessa semana de ver sim o seu home broker todo verde, principalmente nessas ações ligadas ao Estado, tá? Mas também de vasculhar ali, opa, onde que o mercado está apertando o botão de venda lá para tudo, tá? Do setor de consumo e varejo, de construção civil, por exemplo, mas não necessariamente, olha, merece vender esse candidato A ou B vencer. Tá? Então, é a semana de vocês aí
ainda ter caixa como rei, tá? Porém, quem apostou nas estatais, tá? Quem apostou nas pesquisas se equilibrando, tá ganhando muito dinheiro. Então, parabéns para vocês. Eu só estou dando a parte direita do gráfico aqui no pós-eleição, tá? Então, quantitativo tem ainda fôlego para subir, qualitativo, o stock picking cada vez mais importante para você, não entrar no que está no céu já lá nas alturas. Bom, feito isso, pessoal, resumo nosso aqui do Ibovespa, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, só para finalizar, né? Quando nós fizemos o topo pós-PEC dos benefícios aqui, que subimos para caramba, tá? O Market Breadth, aqui é o gráfico do Ibovespa, tá? O Market Breadth estava sobrecomprado, pelo menos com duas médias acima do 80%. Então, de bola você realizar. Até a gente comentou bastante no Conecta, no Expresso da Manhã, lá no TC, e eu no canal Clube dos Dividendos no YouTube. Agora, pessoal, nananina. Tá? Porque essa subida aqui, meteórica, foi muito concentrada em poucas ações. Tá? Então, boa parte do índice está caindo, mas algumas ações subindo bastante. E aí, nós temos um descanso quantitativo, técnico aqui. Tá? Beleza. Qual foi o sinal pró-mercado, pessoal? Pró-renda variável, tá? O DXYCD. Então, esse movimento do DXY aqui, ele não tem o volume, infelizmente, né? Porque é um ativo que não negocia. Não dá para se tradar DXY, no caso, né? Mas esse movimento, muito bom para os ativos de risco. Muito bom. Tá? Então, o dólar caindo, pessoal, tem um sinal para mim. O mercado está esperançoso, não ainda com a inflação americana, não ainda com o enfraquecimento econômico da economia norte-americana, ainda não. Então não é momento de se acreditar que o dólar vai enfraquecer e vai ser o trade do semestre, né? Vender dólar. Ainda não, tá perto, mas ainda não. Tá? O que isso quer dizer? Opa, o Reino Unido tá acertando a casa, tá arrumando a casa. Ou seja, a Libra vai se valorizar. Comentei com vocês semana passada, ou retrasada, já não lembro, tanto no TC como no Clube dos Dividendos, no meu canal. Pessoal, Libra é o nome do jogo. Então, ao ter a renúncia da Liz Truss, positivo para o mercado. Tá? E agora os dois candidatos, o Boris Johnson e também o seu ex-ministro da Fazenda lá, eu acho que até o ex-ministro, que eu esqueci o nome do rapaz agora, é até mais bem visto pelo mercado, como austero. Tá? Isso vai ser positivo. Então, qualquer que seja o novo ministro, quanto mais rápido for definido, melhor para o mercado, porque estão apostando que qualquer um dos dois será melhor do que a Liz Truss. Tá? Então, aqui, pessoal, é um sinal que o mercado dá. E é o único que o mercado pode dar. Precificar. Tá? Então, temos aqui o dólar, tá? Com a movimentação, por exemplo, que tem tudo para completar o que na análise técnica chama de AB igual a CD, tá? Aqui e voltar para o 109. Tá? 109 mil pontos aí. Isso vai ser muito benéfico para quem? Para o S&P. Tá? Para o S&P. Não só benéfico o DXY vai ser para o S&P, na minha opinião, bem como a curva de juros, pessoal, está chegando no seu limite. Tá? Mesmo o Buller, curva de juros americana é esse gráfico agora, 10 anos. Tá? Mesmo o Buller, o yield, né? Mesmo o Buller, que é o Fed Boy, lá, o presidente do Fed regional de St. Louis, eu acho. Mesmo ele, que é o mais rock, né, o mais austero, nunca disse que, olha, os juros têm que subir acima de 5%. Tá ali entre 4,50 e 5 como final, e a curva de juros futura já está quase lá. Então os juros também não tem muito mais do que abrir. Eu acho que os Estados Unidos estão chegando na curva de juros onde nós estávamos na PEC dos precatórios, ali em julho, ali em junho, no máximo, tá? Do risco. No nosso caso fiscal, no caso deles, para controlar a inflação, não vai precisar mais do que 5% dos juros. Então vejo que as condições macroeconômicas ainda não estão 100% favoráveis para uma inversão de mercado de queda para mercado lateral, mercado neutro, tá? Como nós estamos vivendo há um ano, um mercado lateral, os Estados Unidos estão quase chegando lá. Tá? Eu acho que o próximo passo do S&P é lateralizar, tá? Enquanto que o Ibovespa, devido à nossa curva de juros estar diferente, nossa política monetária ter vindo antes, a gente está lateralizando desde julho do ano passado. Os Estados Unidos deve entrar, o S&P deve entrar nessa lateralização agora, pessoal. Então, de um mercado de baixa, o S&P, na minha opinião, fincou fundo de 2022, tá? Para 2023 vai depender de outras variáveis, tá? E agora a gente entra aqui numa lateralização, tá? Onde topos e fundos vão ser respeitados. Tá? Me parece que o fundo está se formando, se já não se formou, e o topo é óbvio que já formou. Tá? Então é uma semana onde eu vejo o S&P respirando ainda mais, indo ali para os 3.800, tá? Pelo menos.
o alvo aqui é 4.000, 3.900, certo? O VWAP está lá em 4.100, tá? Podendo chegar a 4.200 já em novembro. Tá? Já em novembro, Black Friday, final de ano, o mercado é comprador, não vendedor. Então, depois que a gente completou, e eu passei para vocês aqui do canal e passei também para o pessoal do TC, tá? Depois que a gente completou 1, 2, 3, esse ponto aqui do 3.500 era muito importante. Então a gente fez um rompimento falso aqui e mandou bala. Entrou muito volume, pessoal. Vocês não estão enxergando aqui porque eu rabisquei, tá? Mas olha o volume aqui, ó. Olha o volumão, tá? Nesse candle comprador. Então há de se respeitar esse fundo por pelo menos um mês. Eu chuto que será o fundo do ano, tá? É um chutômetro Bruno aqui, tá certo? E a gente vai lateralizar agora para qual alvo, pessoal? O verde. Tá? Agora a gente vai à ponta contrária. Tá? Então, na minha opinião, começa aqui no 3.924 e termina no 4.200. Tá? Esse fluxo de alta verde que pode vir. Certo, pessoal? Bom, show de bola, notícias positivas. Então, na gringa, a notícia positiva até de médio prazo. Aqui, para nós, é de curtíssimo, pré-eleição. Tá? Essa notícia é boa para as aplicações, péssima para o mundo e para a inflação. Por quê? O petróleo, para mim, é comprador. Esse é o gráfico do petróleo, pessoal. Então, o volumão também no petróleo, certo? E movimento aqui muito característico de alta. Tá? Então, a gente pode ver o petróleo ainda em outubro flertar com os 96 e com os 99 dólares. Tá? Então, deve ser uma semana, pessoal, de alta do petróleo. Tá certo? Deve ser uma semana de alta do petróleo. O petróleo que não perdeu no IFR os 50% com essa queda atual. Então, o setembro, que eu achava que ia ser um mês pró-petróleo, virou para outubro e está se caracterizando. Então, uma semana aí e o petróleo se valorizou de 83, 85 dólares. Hoje fechou em 93. Então, quase 10 dólares. Se essa semana ela for de compra, vai fechar o mês aí com mais de 10 dólares de alta. Tá? Então, dá-lhe inflação. Sem dúvida nenhuma, não estou vendedor para o petróleo. Tá? E aí eu termino com a nossa curva de juros estável. Por isso aqui, pessoal, que vocês viram lá no começo do vídeo, e o market breadth está descansando, ele não está sobrecomprado. Por quê? Empresas exportadoras e estatais que, em suma, são de utilidade pública, ou seja, o DI ou a curva de juros abrir um pouquinho não vão impactar tanto quanto impactam, por exemplo, no consumo e varejo e na construção civil. Então, é nítido que a nossa curva de juros pós-primeiro turno só abriu, então é natural que a sua Magalu, a sua Via, tenha sofrido desde o primeiro turno, daquele gap do primeiro turno. Tá? Então, nossa curva de juros estável, nada a comentar para ela, tá? Mas ela tem um pouquinho de viés de abertura, como vocês podem ver aqui, por isso que a sua small cap talvez tenha sofrido, ou pelo menos não andado o suficiente como as exportadoras e as estatais andaram. Índice, pessoal, o movimento que eu estou precificando do caranguejo faz muito tempo, né? Esse movimento aqui, né? De 24 mil pontos, de 20 a 24 mil pontos, de 20 a 22%. Durante todo o nosso processo de caranguejização, tá? Nós subimos isso. Tá? Foram três grandes fluxos aqui de 20 a 24 mil pontos. Tá? Os Estados Unidos, o S&P, pessoal, na minha opinião, está aqui. Ó. Tá? Ele está aqui. Então, acho que ele vai ter um grande rally, como nós tivemos, e depois lateralizar um pouquinho. O meu cenário base era que nós ainda estivéssemos aqui, para o índice futuro. E nós passássemos o pré-eleição entre 113, 112, até 116, mas principalmente 113, 112, ao 106. A gente passasse aqui. Não, pessoal. Tá? Aí vocês podem dizer, poxa, as pesquisas pisaram na bola, coisa do tipo. Enfim, tá? Estamos em um movimento de expansão. Então agora que eu estou plotando o azul, de novo, só que a partir do pré-primeiro turno. Então o azul a partir daqui, ó. Pum. Mesma coisa, estou plotando mais 20% de alta, pelo menos. 21 a 24 mil pontos. Qual é o alvo? Quais são os alvos, né? Começam os pedágios aqui em 123.500 e terminam em 128.445. Tá? É isso aí. Mercado soberano, pessoal. Certo? Então, dessa maneira, eu fecho o índice, tá? Para o pré-eleição. E aí, os cenários pós-eleição eu trago no próximo vídeo macro. Acho que o próximo vídeo macro eu já vamos ter o resultado das eleições. Tá? O dólar, pessoal, esse é indiferente. Candidato A ou B, tá? O dólar é para baixo. Então, eu já falei isso nos relatórios da Conecta e vou voltar aqui. Então, o dólar
eu tinha o cenário base inicial lá no meio do ano ou no começo do ano, pré-eleição, o dólar ficaria entre 5,10 e 4,89, tá? Errei, certo? O dólar não ficou. O dólar expandiu. Ele usou os 5,10, tá? E expandiu até os 5,39, que é o cenário base e foi o cenário base dito aí mais próximo da PEC dos benefícios ali, que foi uma surpresa. Então foi mais fácil acertar. Então todo esse movimento aqui, para mim, foi oportunidade de venda, assim como no pré-eleição, se a gente romper aqui os 5,110, tem que tomar cuidado, porque desde então foi oportunidade de compra, que quando a gente rompeu aqui, ó, são os dois extremos, tá? O movimento pós-eleição, pessoal, independente de quem ganhar, é esse aqui, ó. Tá? Para mim tá cristalino. O dólar é unidirecional, independente das eleições. Esse aqui, ó, é a seta verde, ou as linhas amarelas aqui, tá? 4,96, 4,962,5, 4,950,5, 4,893,5. Pum, são esses 3 pontos. Nada mais, nada menos. Certo? Vai me surpreender e eu vou errar no dólar se a gente for para os 5,551, principalmente depois do fechamento dessa semana. Certo, pessoal? O IFR do dólar para mim vai vir abaixo aqui. Tá bom? Bom, eu acho que eu fecho aqui esse resumão. Bom início de semana, muita cautela nessa semana, muito capricho também. Acho que tem bastante oportunidade ainda que não foi consumada. Sempre no metajogo, sempre se quer comprar, olhe quem está vendendo. Se quer vender, olhe quem está comprando. Certo, pessoal? Feito isso, um grande abraço. Tchau, tchau.